Bom dia, nossa turma de terceiro ano e todos os terceiros da nossa cidade, não é, de Teresina. Nós desejamos um dia maravilhoso, um dia excelente, de vida, com muita vibração, com muita energia, tá certo? Muita vontade de viver, tá bom? E nós teremos hoje mais uma aula com a professora Heloísa, tá certo? Continuando com o nosso gênero, tá bom? Que é gênero notícia. E esse tema, né, esse gênero, ele já foi tão bem divulgado, já foi tão bem explicado que eu acredito que todos vocês já entenderam sobre esse gênero, já aprenderam o que é o gênero, quais são as características, por que, né, esse gênero, qual é o objetivo desse gênero, mas ainda nós vamos revisar para afixar na nossa mente, tá certo? Então, nós vamos ter nossa aula de hoje, tá certo? E nós vamos trabalhar, tá, nessa habilidade aqui, localizar informações explícitas, tá? Literalmente ou por meio de paráfrase. Explícita é aquela informação que você lê e você já consegue entender, tá certo? É o que está explicando no texto, tá bom? Então, nós vamos à nossa hora da leitura. E qual é a sugestão? A sugestão é para você ler sozinho, silenciosamente. Depois que você entendeu o texto que você leu, você chama a tua irmãzinha, a mamãe ou o papai e faz aquela leitura compartilhada, discute sobre o texto que você vai compartilhar, certo? E então, o nosso texto que nós vamos refletir, vamos ler hoje junto, a tia Heloísa vai ler para você, depois você vai ler sozinho, tá bom? É sobre aprendendo com os erros. Aí eu pergunto assim para você. Você erra? Será que todas as pessoas erram? Né? Ou será que nós aprendemos com os nossos erros? Ou a gente erra e deixou para lá? Vamos ver o nosso texto? O mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminhasse com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão, traiçoeiro e continua a caminhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o mestre. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E como lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos? Respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez escorregar. Então, vamos voltar ao nosso texto, né? Aprendendo com os erros. O objetivo desse nosso texto, certo? Esse título ele já é até sugestivo, Aprendendo com os erros. É verdade, esse mestre ele é realmente um mestre. Ele é um sábio, porque quando erramos, realmente não precisamos ficar xingando, dizendo palavrões, amaldiçoando,
mas nós precisamos olhar a causa do erro, não é? Para não repetir novamente. E aprender e amadurecer com o erro. Porque no momento que você olha para trás, que você percebe em que você escorregou, o que causou o seu escorregão, né? No momento que você percebe, é o momento em que você vai refletir, tá certo? Para não cometer novamente. Aí você já teve um aprendizado na vida, ou seja, você já amadureceu. Por quê? Porque não vai cometer outra vez. Então, infelizmente, tem pessoas que não conseguem, não aprendem com os erros, envelhecem, mas não aprendem com os erros. A muita idade não significa sabedoria. Somente viveu, vivenciou, sofreu, passou pelos erros, levou muitos tombos, mas não aprendeu, né? Não aprendeu a ser sábio. Então, essa é a mensagem que a Tia Elô quis trazer e trouxe para vocês nesse dia, tá bom? Para que nós prestemos atenção o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, onde a gente cai, voltar ao local, observar, para não tropeçar de novo, não cometer uma segunda vez. Isso é aprendizagem, tá bom? E agora nós vamos voltar ao nosso gênero, que é notícia, não é? A gente já sabe que esse é um gênero textual, tá? Jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia. Claro, todo dia a gente ouve uma notícia, né? Seja ela boa ou ruim, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, que nós já vimos, mas que nós vamos revisar hoje. Então, isso é uma notícia, tá certo? Ele é um gênero textual, beleza? E encontrados nos meios de comunicação. Esse é o conceito, né, do nosso gênero. E também o nosso gênero notícia, ele tem as suas características, como também nós já aprendemos, né? Onde as características são, primeiro, ele tem um cunho informativo, ou seja, ele é um texto informativo. É para lhe passar uma informação. Outra característica, texto descritivo, tá? Alguém descreve o texto, ou então narra, fala o texto, tá certo? Texto relativamente curto. Claro, para se dar uma notícia não precisa fazer um jornal, né? Encher de palavras. Não, uma notícia, um texto curto, objetivo e muito claro. Certo? Outra característica muito importante, que jamais devemos esquecer, é que essas notícias, elas são vinculadas nos meios de comunicação. Mas por que, Tia Elô? É porque nos meios de comunicação chega mais rápido, se divulga mais rápido, tá certo? Linguagem informal. A notícia precisa ser numa linguagem informal, tá? Uma linguagem, aliás, linguagem formal, clara e objetiva. Ou seja, ela precisa, ao lê-la, precisa ter uma linguagem bem clara, bem objetiva, para você entender assim, logo de cara, tá bom? E uma outra característica, claro que toda notícia tem que ter o seu título, tá? O principal e um auxiliar, a manchete, né? Lá, e o subtítulo, que a gente chama de auxiliar, tá bom? Texto em terceira pessoa. Claro, se aconteceu com outra pessoa, certamente, né, será em terceira pessoa, tá bom? Não vou dizer eu fiz, eu roubei, eu assaltei, não. Aconteceu com o outro, então nós vamos nos referir à terceira pessoa.
e um discurso indireto, tá certo? A notícia tem essa característica. Fatos reais, atuais e cotidianos. Claro, gente, olha, fatos reais. Fatos reais porque hoje fala-se muito em fake news, né? Então, muitas pessoas inventam notícias, divulgam notícias, mas nós não podemos divulgá-las, porque a gente sabe que é de risco, é um caso processual, tá? Então, precisa ser fatos reais, atuais, tá bom? E cotidianos, porque todo dia acontece, né, alguma coisa que gera uma notícia, acontece um fato importante. Então, por isso que é cotidiano, tá bom? E nós aprendemos também que esse gênero notícia, ele tem a sua estrutura, sim, tá bom? Então, vamos relembrar qual é a estrutura. Primeiro, ele tem o título, que a gente já falou, né? Tem o título principal, né? E o título auxiliar, que é chamado a manchete, né? O título principal. Nós temos o subtítulo, tá aqui, tá bom? Lá do tema que você vai desenvolver. Nós temos, eu leio slide, né? Mas eu não sei como é que é pronunciado, acredito que seja slide mesmo. Onde, no primeiro, essa slide é o primeiro parágrafo que ele vai enfatizar a notícia. Ele enfatiza a notícia, ele enfatiza aquilo que ele quer focar, tá bom? Nesse primeiro parágrafo chamamos de slide. E o corpo da notícia é o desenvolvimento, como aconteceu os fatos, quem estava envolvidos, né? O local, o momento, a hora, quem participou, tá bom? Fatos com legenda. Muitas vezes as pessoas colocam uma imagem, né? Teve um acidente, tira a foto, coloca a imagem lá, legendado, né? Coloca lá embaixo da imagem, dito alguma coisa referente ao fato, tá? Ao acontecimento. Títulos e organização, estrofes e tópicos. Tem o parágrafo, o corpo da notícia, tá certo? E esse corpo, ele é organizado dessa forma, com estrofes. Geralmente, né, eles dividem nas estrofes, põem um tópico e desenvolve o restante do corpo da notícia, tá bom? Então, essa é a estrutura do nosso gênero, tá bom? E criança, já foi falado aqui, onde nós podemos encontrar essas notícias. E aí, garotada, em quais são os meios que podemos encontrar essas notícias? Bem, as notícias podem ser encontradas na TV, não é? Está aqui o jornal. Vamos ouvir. Crianças dão exemplo de solidariedade em Minas Gerais. Com criatividade e talento, mobilizam vizinhos e parentes a ajudar quem mais precisa. Pietro sempre gostou de cantar. Ao participar de um show de calouros, aos 5 anos, ganhou nota 10 dos jurados. Eu comecei com 4, depois eu fui conseguindo cantar a música do Cristiano Araújo. Aí eu fui treinando muito, por isso que eu tô bom. Tão bom que, na época, o fã do cantor Cristiano Araújo ganhou o concurso. E Pietro usou o dom para fazer campanhas. Nos últimos 5 anos, já pediu doações de sangue, de órgãos, e agora, na pandemia, não foi diferente. Já foram 6 lives com o objetivo de arrecadar alimentos. Eu fico feliz porque eu, além de ajudar, muitas pessoas gostam das minhas músicas também. Observou? Como na TV é um meio de divulgar. Olha o que foi que esse garoto fez. Ele disse que desde os 4 anos de idade que ele canta, né? É um trabalho beneficente que ele faz, tá bom? Então agora ele já está maiorzinho, mas por conta do circunstancial que a gente está, que são, aqui é o problema da Covid, agora ele faz live, mas ele diz que se sente muito feliz e com prazer ele faz essa divulgação do trabalho dele, motivando, arrecadando fundos, tá? Para
a beneficente, né? E o nome dele é Pietro. E ele se expressou muitíssimo bem, né? Então, na TV é um dos meios maravilhosos de se divulgar, tá bom? Vamos ver um outro meio. Nos jornais, por exemplo, né? Quem tem o hábito de ler o jornal. Nós sabemos que hoje o jornal, ele já está um pouco assim, mais deixado de lado. Por quê? Porque agora tem o celular, né? Nós temos os jornais na nossa mão, nós temos a TV, é mais prático. Mas os jornais também, são muito importantes. Olha, o que é que ele está dizendo aqui? Creches vão recusar crianças com mensalidades em atraso. Olha que absurdo, né? A gente fica revoltado com essas coisas, né? Creches vão recusar crianças, ou seja, vai barrar, vai impedir que as crianças entrem porque estão com as mensalidades atrasadas. Isso é uma notícia que causa na gente assim, um impulso, né, assim, de revolta. Está penalizando a criança, é injusto até, né? Mas é uma notícia. Vamos ver nas revistas, né? Se você olha aqui, o nosso foi o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, está aqui dizendo a força da democracia na sua reeleição e nas transformações globais. Ele está divulgando no período da campanha dele que ele ia se reeleger, tá? Então é uma notícia. Nas revistas também a gente pode ficar informado, certo? E nós temos no rádio, tá bom? Olha aí, aqui é um estúdio do rádio, vamos ouvir. Feliz Natal, um Feliz Natal para você, para sua família, que você aproveite a data de hoje para refletir sobre muita coisa importante na sua vida, sobre muitas pessoas importantes na sua vida e que esse Natal sirva realmente para isso, para reflexão, para união, para você de repente procurar aquela pessoa que passou o ano todo distante de você, para perdoar aquela pessoa que não foi tão legal com você esse ano, enfim, que esse Natal seja para comemorar, né, para agregar a você, a sua família, aos seus amigos, as pessoas que você ama. E eu gostaria de deixar esse recadinho para você. Se aproxime das pessoas que você ama, visita mais, manda mais recadinho, participe mais da vida delas. Aproveita, tá bom? Aproveita esse ano de 2018 aí para fazer tudo diferente. Você tem um ano novo pela frente para fazer tudo diferente e melhor. Eu desejo um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe grandemente. A gente vai ficar juntos aí durante todo esse ano, se Deus quiser. Um beijo, obrigado pelo carinho, até mais. Observou que mensagem linda nós ouvimos pelo rádio, né? A gente vê que isso aqui é um estúdio, né? E ela deu uma mensagem, foi referente a 2018, mas a gente pode trazer para nós agora. Nós estamos praticamente chegando em 2021, então um Feliz Natal para você. Ela já está desejando antecipadamente, né? Fica mais próximo. Olha o que foi que ela disse. Se aproxime das pessoas, manda um recadinho. Não fica só pelo zap, não, só pelo telefone, não, porque isso distancia um pouco. Claro, a gente entende, se eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, é porque eu lembrei daquela pessoa, mas o bom é ir lá. O bom é você abraçar, estar perto, tá bom? Mensagem muito linda que ela mandou pra gente. E nós podemos também ver as notícias através da internet. Claro, né, que hoje é muito usual, está muito prático hoje as notícias. Sem detalhar compromissos, G20 só promete esforços para garantir vacina. Isso é uma notícia que eles estão dando, né, através da internet, tá bom? E agora nós vamos fazer uma leitura, tá bom? Vamos fazer, a tia Luísa vai ler esse texto com você, você vai observar. E depois, então, nós vamos tentar ou vamos entender juntos, tá bom? Interagindo. E o nosso título diz: Porto do Cem, em São Gonçalo do Amarante, está bloqueada. Motoristas estão bloqueando o acesso ao Porto do Cem. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas. Em São Gonçalo do Amarante, o acesso ao Porto do Cem está bloqueado. No local,
caminhoneiros queimam pneus e impedem a passagem dos veículos. Mais de 500 caminhões estão estacionados tanto dentro da siderúrgica quanto fora. Em nota, a CIPP-SA informa que a paralisação dos caminhoneiros acontece desde o início da manhã de quarta-feira, 23. O protesto está sendo realizado por meio da interrupção da rodovia de acesso ao porto, né? CE 155. As operações internas dentro do porto estão acontecendo de forma parcial, impactando em uma redução na movimentação de cargas de cerca de 26 mil toneladas por dia, diz um funcionário, que é uma notícia, né? Um texto que ele também passou uma informação. E agora nós vamos tentar, né, interagir e fazer a interpretação do texto que a gente leu, beleza? Vamos ver. Qual era a finalidade dessa notícia? Porque a gente viu que era um texto de caráter noticiário, né? Então, qual é a finalidade da notícia em estudo? Vamos ver? Bem, primeiro ela tinha a finalidade de divulgar a importância do bloqueio das estradas, né? Passou essa informação. Depois de noticiar um fato ocorrido em São Gonçalo do Amarante, tá? Nós não sabíamos desse acontecido, né? Mas através desse texto ficamos sabendo. Letra C, explicar o motivo da paralisação dos caminhoneiros, que a gente viu, né? Qual foi o motivo lá? Letra D, alertar os motoristas da rodovia a não seguirem viagem pelas estradas interditadas, certo? Então, qual era a resposta certa? O que era que ele queria nos passar o texto? Noticiar um fato ocorrido em São Gonçalo do Amarante, certo? Foi o que aconteceu lá em São Gonçalo, o objetivo, a finalidade do texto que nós acabamos de ler. Segunda questão. Motoristas estão bloqueando o acesso ao porto do SEM. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeraram no local destinado à pesagem das cargas. O trecho citado faz parte da notícia e ele é conhecido como... Como é que nós conhecemos esse trecho que está em destaque? Letra A, de manchete. B, o corpo da notícia. Aqui nós estamos falando das características, né? Aliás, da estrutura do texto, né? É conhecido como slide, o subtítulo. E aí, veja, o trecho citado faz parte da notícia e ele é conhecido como... Resposta? O subtítulo. O trecho citado faz... Quer dizer, esse trecho dentro das aspas... Ele era o subtítulo da notícia, tá? Do acontecido. E uma terceira questão diz, o fato que gerou a notícia foi o que aconteceu, né? O que causou, na verdade, tá? Para gerar a notícia. Letra A, foi o bloqueio das estradas? Será? B, os 500 caminhões estacionados? Foi isso que gerou essa notícia? Letra C, a movimentação de cargas? E letra D, as operações internas dentro do porto? E a resposta certa, né? Qual foi a causa? Qual foi o fato que gerou a notícia? O que vocês me dizem? O bloqueio das estradas. Eles bloquearam as estradas. Então, se bloquearam, não tinha como passar, tá certo? Não tinha como os outros caminhões passarem pela via, né, se estava bloqueado. E uma quarta questão diz, no trecho, veja bem,
caminhoneiros queimam pneus e, observe, que essa conexãozinha, o I, né, impedem a passagem dos veículos. A palavra grifada introduz o quê? O que nós podemos entender com essa palavra grifada? Será que ela é uma oposição? Ou B, é uma adição? C, é uma alternância? Ou D, uma conclusão? Observe, vamos analisar. Caminhoneiros queimam pneus e impedem a passagem dos veículos. Esse I, ele está com a ideia de somar, né? Queimam pneus e impedem, ou seja, mais. Então, a resposta certa é o quê? A adição, né? O I que está grifado tem a significação adição, tá bom? E uma quinta questão diz, no trecho, vamos observar, automóveis não podem sair ou entrar se aglomeraram no local destinado à pesagem das cargas. Aspas. A palavra grifada estabelece ideia de o que nós podemos entender com essa notícia, né? Que os automóveis não podem nem entrar e nem sair. Vamos ver na letra A. É uma oposição? Essa atitude? B. Adição? C. Alternância? Ou D. Uma conclusão? A gente já viu aqui a resposta, né? Que é uma alternância, né? A resposta certa é uma alternância. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram. Quer dizer, se não podem, eles precisam se unir em algum lugar, não é? É uma alternativa que eles têm, tá bom? E a última questão, nós temos onde o protesto está sendo realizado. Está aqui, lá na CE, né, que eu acredito que seja uma rodovia, né? A CE 155, certo? O que impactou a redução de movimentação de cargas? O que provocou, né, essa movimentação? Foi a queima de pneus que provocou? Foi a movimentação imparcial das cargas? As operações parciais internas? Ou o impedimento das passagens de veículo? O que vocês me dizem? Né? O que foi que impactou a redução? As operações parciais internas, ou seja, as decisões tomadas internamente por parte de uma empresa, e isso foi insatisfatório para os trabalhadores, para os operários, para os caminhoneiros, ou seja, eles não aceitaram as decisões internas, né? E aí foram reivindicar, eles foram fazer o que eles achavam viável para o dono da empresa voltar atrás das decisões, né? Então, as operações parciais internas, as decisões tomadas internamente, certo? E vamos para a oitava questão, que diz, complete as frases com os verbos indicados no presente. Nós já estudamos verbos, acabamos de aprender sobre concordância verbal, e agora nós vamos completar essas frases. Observe a letra A, diz Caroline, tem o verbo falar, lá no parêntese, né, que está no infinitivo, terminado em AR. E no presente, como é que fica essa frase? Caroline, muito bem, ela fala, tá? Fala alto. Letra B, nós estudiosos, olha o verbo ser dentro do parêntese, né? Então, como vai ficar essa frase no presente com o verbo ser? Nós seremos, né? Letra C. Eu, todos os dias, caminhar. Eu caminho todos os dias.
E, por último, as crianças cedo. O verbo dormir, que está no infinitivo, dentro do parêntese. Como é que vai ficar a nossa frase? As crianças dormem cedo. Tá certo? Pois, crianças, vamos encerrando a nossa aula aqui. E nós desejamos que você tenha entendido, internalizado mesmo o nosso conteúdo, tá certo? Que você tenha aprendido, tá bom? E o nosso forte beijo, um forte abraço para você e até a próxima aula. Bom dia, minha turminha de terceiro ano. Nós vamos continuar hoje, não é? Com os nossos gêneros, com as nossas aulas de língua portuguesa com a professora Heloísa, tá certo? E eu já estou despreocupada, porque eu sei que vocês já aprenderam bastante sobre esse gênero que nós estamos enfatizando tanto sobre a notícia, tá certo? E nós vamos ficar juntos mais alguns momentos, tá bom? Fiquem aí atentos, tá? Ligadinhos, prestando atenção, tá? Para internalizar, para processar bem a nossa aula de hoje, certo? E como nós já falamos, não é? No nosso gênero de hoje, que a gente vai continuar, nós vamos desenvolver essa habilidade, que é distinguir fatos de opiniões, tá? Sugestões em textos informativos, jornalísticos e publicitários, tá? Então, nós vamos tentar entender a diferença entre fatos e opiniões, beleza? Então, vamos a um texto, né? A uma hora prazerosa, que é a nossa hora da notícia, da leitura. E nós vamos ler agora esse texto, tá? E eu quero lembrar você, criança, que esse texto, ele é o texto do nosso projeto Marathon, tá bom? Da semana, onde você deve ler, reler, procurar entender, tá bom? E a tia Heloísa vai fazer a leitura para vocês agora, vocês vão atentar. Depois tu faz essa leitura tranquilo, sozinho. Lembrando que você precisa gravar o áudio desse texto para mandar para os professores, tá bom? Do projeto Marathon. Então, vamos lá. Estamos saindo de férias. Vamos pegar o trem na estação. Este trem é um trem-barco. Nele, atravessamos o mar. A locomotiva puxa o trem para fora da estação. Nós entramos no primeiro vagão. O trem anda depressa. Ele corre pelos trilhos. Ele não para nas estações menores. O trem chega ao cais. A locomotiva empurra os vagões para dentro do navio. Nós ficamos dentro dos vagões. Agora já atravessamos o mar. Uma outra locomotiva puxa os vagões. Estamos em outro país. Os trilhos atravessam a estrada. Isto é uma passagem de nível. O tráfego espera o trem passar. Chegamos às montanhas. A estrada de ferro atravessa a montanha. A estrada de ferro passa por um túnel. A estrada de ferro segue pela encosta da montanha. Ela passa por uma ponte muito grande. Olha que interessante esse texto, né? Ele fala sobre os níveis, as passagens, ele explica qual é o trajeto do trem, ou qual é o trajeto, vamos entender assim, o trajeto da nossa vida,
né, as mudanças de nível, tá certo? Ele diz, ele passa por uma ponte muito grande, tá bom? E eu sugiro, de novo, que você faça essa leitura, reflita sobre esse texto, tá bom? E agora, garotada, nós vamos revisar. Nós já dissemos para vocês que nós estamos estudando um gênero, tá bom? E que esse gênero já foi muito falado, muito explicado, muito exemplificado. E agora nós vamos... É a hora de revisar o gênero que nós estamos estudando, que é o gênero... Qual é o gênero mesmo? Observe, aqui nós temos exemplos de jornais, né? Nós temos Folha de São Paulo, Jornal O Globo, Jornal O Diário, e cada um deles estão nos dando uma notícia. É o gênero que nós estamos estudando, né? Que vocês estão estudando juntamente conosco. Então, no Folha de São Paulo, ele diz: contra vírus, governo prevê injetar 147 bi na economia para ajudar, né, contra a proliferação desse vírus. O Globo diz: comércio terá 10% mais vagas temporárias no fim de ano. A gente sabe que quando se aproxima o Natal, o Ano Novo, né, as festas de final de ano, surgem muitas vagas no comércio, né, para trabalhar. Outro jornal no Diário diz assim: crédito do BNB dá novo fôlego à indústria do Ceará. Né? Então, que são isso? Notícia, não é? Então, são os gêneros, é o gênero que nós estamos estudando, não é? E esse gênero que nós estamos estudando, como nós já revisamos na aula anterior, ele tem lá as suas características, tá? Tia Heloísa, por que essas características? Para nós podermos identificar o gênero. Ao ler uma notícia, ou para ser construída uma notícia, precisa se embasar em alguma coisa. Então, tem que ter essas características. Nós vamos escrever uma notícia baseada nas características do gênero, tá certo? Então, primeiro, para a gente escrever uma notícia, né, nós temos que saber que ele tem que ser um texto informativo. Se é uma notícia, é para noticiar, é para informar. Então, ele precisa ser um texto de cunho informativo. Primeiro passo, né? Primeira característica. Outro conhecimento que você precisa ter para formular uma notícia: texto descritivo. Você viu aqui atrás, eu mostrei, né, no slide anterior, os jornais lá escritos, né, e às vezes até narrado. A gente pode narrar, né, através de um meio de comunicação, uma notícia, tá? Mas o que a tia Heloísa mostrou agora, no slide anterior, era o descritivo, tá certo? O que nós precisamos saber para construir uma notícia? Outra característica, ele precisa ser um texto curto, relativamente. Não precisa encher o papel de letras, de palavras bonitas, expressivas, né? Não, texto curto, tá? Que passe aquilo que você quer informar, né? Um outro conhecimento que precisamos ter para construir uma notícia é que essa notícia, se ela tem caráter informativo, ela precisa ser divulgada. E onde é os melhores meios que eu tenho para divulgar? A gente pensa assim: onde eu posso divulgar que chegue mais rápido para a população, que se espalhe mais rápido? Claro, nos meios de comunicação,
né? Se você põe a sua notícia numa televisão ou no rádio, obviamente, todo o mundo vai tomar conhecimento. Então, melhor meio, tá, de passar a sua notícia, divulgar, é nos meios, é vinculado nos meios de comunicação. É uma característica do gênero. Uma outra característica muito importante, crianças, é a linguagem formal. Nós, nas aulas anteriores, eu disse assim que não podemos botar uma gíria, né? Uma palavra costumeira do nosso dia a dia. Não, precisa ser palavras bem formadas, palavras expressivas, diretas, né? Precisa ter uma linguagem clara, embora seja com palavras simples ou não, mas que seja clara, tá? Para o leitor entender. Uma palavra objetiva, tem que ser um texto objetivo. Curto, porém, objetivo e com uma linguagem formal, né? Textos com título. Claro, se eu vou noticiar algo, né? Certamente tem que ter um título, tá bom? Eu tenho que dar um título a esse texto que eu vou dar, a essa notícia que eu vou passar, tá? Um título principal, que a gente vai até chamar de manchete, e o auxiliar, que é onde eu vou desenvolver os fatos que aconteceram, né? E uma outra característica que nós também precisamos saber é que ela precisa ser na terceira pessoa, né? Claro, se aconteceu com outra pessoa, eu preciso me direcionar aos pronomes pessoais do caso reto na terceira pessoa, tá bom? Aconteceu com outro, certo? Então, na terceira pessoa. E um discurso indireto, tá? Esse texto, ele precisa ter esse discurso indireto. Por quê? Aconteceu com outra pessoa, não sei com quem. Então, é noticiar o fato que aconteceu. Eu vou usar a terceira pessoa, então é um discurso indireto. Crianças, e uma outra característica que eu julgo muito importante, divulgar fatos reais. Nós não podemos criar da nossa mente, não podemos inventar ou divulgar mentiras. Vocês já ouviram falar em fake news? Em notícias, mensagens erradas, aliás, falsas? Isso é comprometedor, tá certo? Não é correto. Então, outra coisa, fatos reais. Vamos falar o que aconteceu. Vamos ser direto. Houve um acidente? Vamos contar como aconteceu realmente, tá? O que aconteceu lá naquele fato, de forma direta. E não inventar, criar outros meios, outras palavras, fazer rodeios. Não, vamos falar os fatos reais, tá bom? Atuais. Vamos divulgar fatos atuais, verdadeiros, diretos, reais, tá? Cotidianos, porque todo dia acontece, né, fatos. Todo dia acontece um acidente ou acontece uma coisa boa, né? Alguém ganha na loto, um prefeito é eleito, né? E aí, então, são coisas, claro, eleição não é do cotidiano, não, mas nesse momento ele está sendo um assunto do cotidiano nosso, nós estamos vivenciando, tá bom? Mas o importante é que sejam fatos reais, atuais e cotidianos. Nada de fake news. Não divulguem, tá bom? Então, nós já vimos essas características que nós julgamos muitíssimo importante para você construir uma notícia. E eu sei que vocês, crianças do terceiro ano, já estão habilitados a construir uma notícia, a fazer uma notícia. Tenho certeza disso. E vamos revisar agora a estrutura do gênero, que também vocês já aprenderam, né? Onde nós dissemos que na estrutura desse gênero
precisa ter o título, que você não vai colocar uma notícia sem dizer, expressar o que aconteceu. Ou dar início, dizer, mostrar, para despertar o interesse do leitor, né? Você tem que ter um título, tem que titular a sua notícia. O subtítulo, tá bom? Você coloca a slide, que a gente já falou sobre a slide, né? O parágrafo principal, que é onde você coloca a notícia lá naquele parágrafo, tá? Expressa logo e depois, então, você vai explicar o fato. Aqui na slide você coloca o primeiro parágrafo, né? Dizendo o que aconteceu. E aqui no corpo da notícia você vai dizer como aconteceu, hora que aconteceu, local, as pessoas envolvidas, tá? Você vai especificar tudo aqui no corpo da notícia. E os fatos com legenda, né? Fatos. Digamos que você fotografa, né? Você tira uma foto e coloca lá o que aconteceu, contando o fato, e colocando embaixo a legenda, explicando, tá certo? Explicando o fato real que aconteceu. E, mais uma vez, eu coloquei aqui o corpo da notícia, mas é o que eu já falei, tá certo? Que é o que vai explicar o como, onde, porquê, quem envolvidos, títulos e organização, estrofes e tópicos. A gente já falou sobre isso aí, né? Tem que ter o título, você tem que fazer de forma organizada, dividir em estrofes e antes dos estrofes você coloca o seu tópicozinho para dar um melhor entendimento à sua notícia. Tá certo? Então, eu acredito que vocês já estão expert nesse gênero notícia, não é? E, crianças, onde você pode encontrar uma notícia? Em qualquer lugar? Em qualquer livro? Você pode encontrar? Vamos ver. Primeiro, nós temos a TV. Você pode encontrar na televisão, nos jornais. Nós temos muitos jornais de notícias, às vezes notícias até ruins que a gente nem quer mais ouvir, né? Por exemplo, sobre mortes, notícias do Covid. Tanta gente já morreu, ninguém quer mais nem ouvir falar, né? Mas é uma notícia, né? O povo precisa saber que ainda existe o vírus, que ainda está se proliferando, que ainda estão matando. E tem as notícias, e que é atual. Na TV encontramos. Encontramos nos jornais, né? A gente pode ler os jornais, comprar os jornais e está lá expresso as notícias que te interessam. Nós encontramos em revistas, por exemplo, notícias das atrizes, né? Das mulheres famosas, dos atores famosos, dos escritores, cantores, e está lá a vida deles, né? Falam sobre a vida de fulana, falam às vezes até demais, né? Sobre a vida dos artistas, vamos dizer assim, de televisão, né? E encontramos no nosso velho rádio. Eu sei que ainda há pessoas que gostam de ouvir o rádio. Eu tenho um vizinho que todo dia ele liga o rádiozinho dele, são 2 idosos amáveis. Todo dia eles ligam o rádiozinho dele e está passando aquelas músicas lá antigas que eu nunca ouvi na minha vida, mas é o hábito deles. As notícias, eles tomam conhecimento pelo rádio. E eu ouço lá da minha casa aquelas músicas, né? Do tempo que eu ainda nem tinha nascido. Mas eu gosto de ficar ouvindo, porque muitas vezes até eu ouço notícias por causa do rádiozinho dele lá, que está ligado, né? Então, o rádio é um meio muito bom de se ouvir notícias. Na internet, hoje, até as nossas crianças, né? 2, 3 anos de idade, um aninho até, né? Nós temos um Samuelzinho aí da vida que com um aninho, ele já está lá com o dedinho lá querendo passar
as coisas lá pela internet. O menino já sabe mexer melhor até do que eu. Então, na internet tem tudo. Tudo, até que nós precisamos ter cuidado, selecionar o que nós vamos ver, não é? Precisamos ter cuidado, fazer o crivo daquilo que a gente lê, tá bom? Para não armazenar coisas demais, desnecessárias, né? Mas na internet é um meio muito bom de se fazer divulgação de notícia do nosso gênero, tá certo, crianças? E agora nós vamos nos deleitar em uma leitura, que é muito bom fazer leitura, tá? Eu particularmente amo ler e eu espero que você desenvolva esse gosto também em você, criança. Mamãe desenvolve essa habilidade nos seus filhos, que é prazerosa demais viajar no mundo da leitura. E nós vamos agora fazer uma leitura. Preste bem atenção a esse texto. Embaixo da ponte, sem número. Esse texto é de Kátia Calçavara e diz: o endereço das famílias R e S é um buraco que fica embaixo de um viaduto sem nome, ao lado da ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Acredite se quiser, o buraco fica na própria estrutura do viaduto, como uma toca de tatu. Lá não entra luz do sol e o chão é de terra batida. Luz elétrica só à noite, quando os postes da rua são acesos. Mas é melhor que morar na favela. Sonho com uma casa de verdade, diz Juliana S. 12 anos. Dentro do buraco, duas famílias dividem o espaço. De um lado da ponte fica a família de Juliana com 7 pessoas. Do outro lado, a de Daniel R, 11, que vive com a mãe, os 2 irmãos e mais 5 primos, que sempre ficam hospedados na casa. Eu falo para os meus amigos que moram neste buraco. Vou esconder por quê, mas eles dão risada de mim. Conta Jaqueline S, 9 anos. Rua é quintal. Espaço para tanta gente não há. As crianças se amontoam para dormir em colchões espalhados pelo chão. Além das péssimas condições de higiene, elas correm risco de, ao brincarem numa área tão próxima à rua, onde os carros passam a mais de 100 km por hora. O quintal delas é um gramado da Marginal Tietê. Os meninos engraxam sapatos para ajudar nas despesas, ou então vendem panos de prato. Tiram uns R$30 às sextas-feiras. Engraxo lá no Bom Retiro, conta Rafael. Para tomar banho, eles precisam esquentar a água que buscam em um posto perto da casa. Eu tomo banho quando dá, diz o garoto. Segundo pesquisa realizada pela CIURB, Secretaria de Infraestrutura Urbana, neste ano, cerca de 1.480 famílias moram embaixo de viadutos em São Paulo. Que realidade penosa, né, gente? Que realidade triste, que vida sofrida. E feia, né? E feia saber que o nosso semelhante, o nosso irmão, está em uma vida tão deprimente, né? Morando embaixo de viaduto. E tem crianças pessoas que às vezes até se sentem bem morando em local assim, né? Se acomodam. Mas nós vamos lá à nossa interpretação. Vamos tentar entender a razão desse texto. Qual é o assunto tratado na notícia? No texto que a gente leu? Bem, a notícia,
O que eles querem nos passar? Informar a respeito de duas famílias que vivem em um buraco localizado embaixo de um viaduto na capital paulista. Imagine, né? Em São Paulo, pessoas morando nessas condições, né? Segunda questão. As duas famílias citadas na notícia enfrentam diferentes problemas pelo fato de morarem em um buraco localizado embaixo de um viaduto. Marque a alternativa que não apresenta um problema enfrentado por eles. Vamos ver qual é o problema que eles não enfrentam. Letra A, péssimas condições de higiene. Será que eles não enfrentam? B, inundação provocada pela água da chuva. Será que eles não enfrentam isso? C, risco de morte por atropelamento. Letra D, falta de luz solar. Bem, ele diz que a falta de luz solar, lá a luz não entra, só à noite quando há a luz do porte. Risco de morte por atropelamento, né? As crianças, o quintal dele lá é a rua. Inundação provocada pela água da chuva. Nós não vimos isso no texto, né? Vamos ver qual é a resposta certa? Exatamente. Não é as péssimas condições de higiene, né? Mas é inundação provocada pela água da chuva. Nós não vimos eles dizendo que passam por essa situação, né? Vamos ver agora uma terceira questão. Gente, esse texto é riquíssimo. É uma notícia muito interessante. Releia esse trecho retirado da notícia. Eu falo para os meus amigos que moram neste buraco. Vou esconder por quê? Mas eles dão risada de mim, conta Jaqueline, 9 anos. Bem, acima, a parte acima sublinhada, mas eles dão risada de mim, no depoimento de Jaqueline, revela que os amigos delas são o quê? Solidários? Amáveis? Preconceituosos? O que os amigos delas são? Piedosos? Eles são preconceituosos, porque eles não passam por essa situação, né? E ficam fazendo mangofe, né? Dando risada. Na frase, além das péssimas condições de higiene, elas, observo elas, correm risco ao brincarem numa área tão próxima à rua. A palavra destacada refere-se a quem? Elas retoma as crianças. Essa palavra, elas, né, direcionam-se à expressão as crianças. Observe que está no plural. As crianças, então elas, as crianças. Ao colocar na notícia depoimento das crianças que moram num buraco debaixo de um viaduto em São Paulo, a repórter utiliza determinado sinal de pontuação. Qual sinal é esse? Para que ele foi empregado? Vamos ver a resposta? Bem, ela utiliza o sinal de aspas, né? Nós já estudamos sobre as aspas. Ele foi empregado para sinalizar que as referidas falas não são da jornalista, ou seja, é de outra pessoa, certo? E agora, meus amores, eu vou concluir a nossa aula, deixando para você essa reflexão. Nem tudo que você fizer bem será elogiado. Haverá momentos em que tentará com muito esforço demonstrar um bom coração, e ninguém vai reparar nisso. Todo mundo afirma que devemos ser honestos, altruístas e gentis, mas na hora de passar das palavras às ações, cada um busca seus próprios interesses. Talvez seja um grande desafio se empenhar em cultivar verdadeiros valores quando se está rodeado de pessoas que buscam o contrário. Ainda assim, não pense que não vale a pena desenvolver boas qualidades. Você sempre estará em paz e de consciência tranquila se souber que deu o seu melhor. Faça tudo o que puder por quem precisa, vença os obstáculos e tente se superar a cada dia. Esse é o caminho certo para a realização e para se sentir verdadeiramente em paz.
Então, vejam, esse vídeo, nós quisemos deixar essa mensagem, essa reflexão para vocês. Não importa onde você mora, não importa o que você faz, mas não se acomode. A força de vencer está dentro de cada um de nós. Depende de nós. Onde eu moro, onde eu vivo, o que eu faço, se eu quero crescer, depende de mim. Do meu esforço, do meu empenho, da minha vontade e do poder. Nós temos Deus que está conosco, que nos ajuda a crescer. Mas Ele não faz aquilo que eu posso fazer. Eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Você pode crescer. Você pode ser diferente, realizar os seus sonhos, dependendo do seu esforço, do seu empenho, da sua vontade e do seu querer. Tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Tenha uma excelente semana, tá bom? Um abraço bem forte dessa professora que ama essa turminha. Até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem? Terceiro ano. Eu sou a professora Cíntia Cavalcante. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020, nós vamos falar sobre divisão. Isso mesmo, a gente vem falando sobre divisão desde a semana passada, não é isso? E essa semana nós vamos dar continuidade, tá bom? Porque nós temos que praticar bastante. E divisão, como eu já falei para vocês, faz parte da nossa vida. Não é isso? A todo momento nós estamos compartilhando, dividindo algo, alguma coisa com alguém. Não é isso? Então, vamos lá? Olha as nossas habilidades de hoje. Resolver elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. Isso mesmo. E para simplificar mais, o que nós vamos fazer? Vamos resolver problemas envolvendo os diferentes significados da divisão. Repartição equitativa e medida. Tá ok? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, coloque a sua garrafinha com água do ladinho, tá bom? Para não perder nenhum clique, nenhum pedacinho da aula, tá certo? Peguem também caderno, lápis, borracha, apontador, tá ok? Se for escrever de grafite, pegue a ponta do grafite para não perder nada. Porque como nós vamos praticar, vocês vão fazer junto comigo, tá ok? E também vocês vão fazer e nós vamos corrigir juntinhos. Por que vocês vão fazer? Porque eu sei que vocês já sabem. Estudaram a tabuada de multiplicação? Hein? Olha que para resolver a divisão tem que saber multiplicar. Tá certo? Tem que saber multiplicar, tem que saber adicionar, subtrair, tem que saber tudo. Tá ok? Então, vamos lá? Vamos praticar? Olha só, agora é a hora de praticar. Isso mesmo, preparem todos os materiais, porque eu vou passar para vocês fazerem primeiro e a gente vai corrigindo. Tá ok? Vamos para o nosso primeiro problema. Dona Joana fez 48 bolinhos. Alguns deles eram de morango e outros de chocolate. Qual a quantidade que Dona Joana vai precisar caso coloque em cada saquinho? Então, olha só. Ela fez, para a gente iniciar o problema, a gente tem que primeiro entender, não é isso? Ver todos os dados que o problema está nos passando. Então, olha só. A Dona Joana, ela está dizendo que a Dona Joana fez 48 bolinhos. Fez 48 bolinhos, uns de morango e outros de chocolate. Vejam só a pergunta final. Qual é a quantidade que Dona Joana vai precisar caso coloque em cada saquinho 6 bolinhos? Então, olha só. Ela só disse que são bolinhos de morango e de chocolate.
não é isso? Ela não quer saber quantos de morango, nem quantos de chocolate. Ela quer saber quantos bolinhos ao todo, tá certo? Então, ela fez quantos bolinhos? 48, não é isso? E ela quer saber a quantidade que ela colocou em cada saquinho, sendo que 6 bolinhos em cada, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir a quantidade de bolinhos pela quantidade que ela colocou em cada saquinho, tá certo? Então, primeiramente, a gente tem que saber o quê? Ó, tabuada de multiplicação. Isso mesmo. Qual é o nosso divisor? 6, não é mesmo? Não é isso? Então, nós temos que saber toda essa tabuada aqui. Exatamente. Porque para a gente resolver esse problema, temos que multiplicar. Tá ok? Então, vamos lá. 4 dá para dividir para 6? Não dá. O 4, ele é menor que 6. Então, a gente vai juntar os dois números, tá bom? 48 dividido para 6. Quanto que é 48 dividido para 6? Vamos lá na tabuadinha de multiplicação de 6. Não é isso? Qual é o número que multiplica por 6, que dá um resultado 48 ou próximo de 48? Então, ó, vamos lá, olha só, o 8. Quanto é 6 vezes 8? 48, não é isso? Então, 48 dividido para 6, quanto que é? 8. Por quê? 6 vezes 8, quanto que é? 48, não é isso? Então, nós vamos só subtrair. Olha só, agora já vem a subtração, tá vendo? Na divisão, veio a divisão, veio a multiplicação e aqui veio a subtração, tá certo? Então, 48 menos 48, ó, 0. Nós aprendemos também, nas aulas anteriores, que nós temos divisão exata e divisão não exata, não é mesmo? Vocês lembram quando a divisão é exata? Quando é que a divisão é exata? Quando o resto é 0, não é isso? Quando é que a divisão é não exata? Quando o resto é o quê? Exatamente, diferente de 0. Quando é que o resto é diferente de 0, professora? Quando ele não é 0. Se ele é 1, 2, 3, infinito, ele é diferente de 0. Então, é uma divisão não exata. Tá certo? Vamos lá? E agora, Dona Joana, ela fez 48 bolinhos. Alguns deles eram de morango e outros de chocolate. Qual a quantidade que Dona Joana vai precisar caso coloque em cada saquinho 6 bolinhos? Então, ela vai colocar quantos? Ela vai precisar de quantos saquinhos? De 8 saquinhos, não é isso? E caso coloque em cada saquinho 8 bolinhos, hein? Quanto é que ela vai precisar? Agora, vocês vão fazer essa continha, tá ok? Vou dar um tempinho, caprichem, calcule com calma, tá bom? Qual é a multiplicação que a gente vai usar para conseguir ver, colocar esses bolinhos da Dona Joana aí nos saquinhos, certo? Então, vamos lá? Vamos lá. O que que ela quer saber? Qual a quantidade que Dona Joana vai precisar caso coloque em cada saquinho 8 bolinhos? A Dona Joana fez quantos bolinhos? 48, não é mesmo?
Então, quantos bolinhos ela quer fazer? Olha, 8, não é isso? Então, qual é a quantidade que ela vai precisar se ela colocar 8 bolinhos? Vamos lá? Qual é a multiplicação que nós vamos procurar fazer agora? Ó, multiplicação de 8. Professora, para me fazer divisão, eu tenho que saber multiplicar? Tem. Se você não souber multiplicar, não tem como, tá bom? Então, vamos estudar a tabuada de multiplicação. Certinho? Vamos lá. 48 dividido para 8. Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá um resultado de 48 ou próximo a 48? Pode passar de 48? Não pode, não bate, não dá certo, tá bom? Então, tem que dar 48 certinho ou próximo a 48, tá ok? 4 dá para dividir para 8? Não dá, então vai o 48. Vamos aqui, tabuada de multiplicação, algum resultado com 48. Então, 48 dividido para 8, quanto que é? Ó, 6. Por quê? 8 vezes 6, quanto que é? 48. Tá certo? 48 menos 48, 0. Então, qual a quantidade que Dona Joana vai precisar caso coloque em cada saquinho 8 bolinhos? Ela vai precisar de 6 saquinhos, tá ok? Ela vai precisar de 6 saquinhos, porque 6 vezes 8 dá 48. Então, os 48 bolinhos que ela fez vai caber nos saquinhos certinho e não vai sobrar nada. Olha só, sobrou 0, tá certo? Vamos para o próximo problema. A fábrica de produtos de limpeza, limpíssimo. Nossa, bem comprido, né, esse problema, mas isso daí não é problema para a gente não, porque nós já sabemos interpretar, não é isso? Olha só, a fábrica de produtos de limpeza, limpíssimo, possui 5 caminhões que levam os produtos para serem vendidos em vários supermercados da cidade. A fábrica produziu ontem 2.765 produtos que são colocados nos caminhões e levados para venda. Sabendo que os caminhões precisam levar a mesma quantidade de produtos, quantos produtos devem ser colocados em cada caminhão? Então, olha só, aqui nós temos quantos caminhões? Os 5 caminhões que eles têm, não é isso? Essa fábrica, ela possui quantos caminhões? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 caminhões. O que foi que aconteceu ontem? Ontem eles produziram 2.765 produtos. E o que é que ela quer? Quer que a gente divida esses 2.765 produtos entre os 5 caminhões, certo? Sendo que, o que ele está dizendo aqui? Eles precisam levar a mesma quantidade de produtos. Então, eu não posso colocar nenhum produto a mais em nenhum caminhão, certo? Já sabendo que os 5 caminhões, eles têm que saber sair com a mesma quantidade, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a quantidade de produtos que eles fizeram ontem, né? Que eles produziram ontem, 2.765, e vamos fazer a divisão entre os 5 caminhões. Então, 2.765 dividido por 5. Então, vamos lá? Vamos lá conferir? Então, vamos ler novamente o problema, tá certo? Olha só. A fábrica de produtos de limpeza Limpíssimo possui 5 caminhões, olha os 5 caminhões, que levam os produtos para ser vendidos em vários supermercados da cidade. A fábrica produziu ontem 2.765 produtos que são colocados nos caminhões e levados para a venda. Sabendo que os caminhões precisam levar a mesma quantidade de produtos, quantos produtos devem ser colocados em cada caminhão? Então, a fábrica produziu ontem 2.765 produtos, não é isso? São quantos caminhões que a fábrica tem? 5. E esses produtos que foram produzidos ontem, nós temos que colocar a quantidade correta em cada caminhão. Por que tem que ser a quantidade correta? Ele já está dizendo aqui, ó. Sabendo que os caminhões precisam levar a mesma quantidade de produtos. Então, nós vamos fazer essa divisão. Nós vamos dividir a quantidade de produtos que eles produziram ontem
com a quantidade de caminhão, que é para a gente fazer essa distribuição, tá ok? E para a gente fazer essa divisão, primeiro nós temos que saber a multiplicação por 5, tá ok? A tabuadazinha de multiplicação por 5. Vamos lá? 2 dá para dividir para 5? Ó, não dá, tá certo? Então, nós vamos juntar o quê? 27, tá bom? Vamos juntar o 7 com ele. 27 dividido para 5. Qual que é o número que multiplica por 5, que dá um total de 27 ou chega próximo de 27? Vamos lá para os resultados, porque nós já fizemos a tabuada de multiplicação, né? Então, olha só. Aqui 20, chegando perto. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Nós temos o quê? 27. Então, o 6 já passou. Então, nós vamos o quê? 5. Não é isso? 27 dividido para 5 é igual a 5. Quanto que é 5 vezes 5? Ó, 25. Tá ok? Então, 7 menos 5, quanto que é? 2. E 2 menos 2, 0. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos, ó, escorregar o número 6. Tá bom? O que vai ser agora? 26 dividido para 5, quanto que é? Qual é o número que multiplica por 5, que dá próximo a 26, ou um total certinho de 26? Vamos aqui novamente, ó. Tem algum que deu 26? Não tem. Aqui já passou, então é o quê? O 5. Então, 26 dividido para 5, quanto que é? 5. Quanto é 5 vezes 5? 25. E 26 menos 25, quanto que é? 1. Tá certo? 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. Ó, escorrega o número 5, certo? 15 dividido para 5, qual o número que multiplica por 5, que dá um total de 15 ou chega próximo de 15? Vamos ver? Olha só. 15 dividido para 5, quanto que é? Ó, quanto que é? 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. 15 menos 15, ó, 0. Tá certo? Então, o que o problema está perguntando? Quantos produtos devem ser colocados em cada caminhão? Cada caminhão vai ser colocado 553 produtos, tá ok? Então, 553 aqui, 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 aqui e aqui. Como a divisão é o inverso da multiplicação, você pode fazer também essa questão aí. Você pega 553, multiplica por 5, certo? Tem que dar esse total. Dando esse total, o que acontece? A divisão está corretíssima. Certinho? Vamos para o próximo problema. Eu tenho uma garrafa de refrigerante de 1.500 ml e 5 copos. Se eu dividir igualmente nos 5 copos, quantos refrigerantes terá em cada copo? Então, olha só, aqui já está dizendo que tem a garrafa com 1.500 e tem os 5 copos. Então, ele já está falando o quê? Se eu dividir igualmente nos 5 copos. Então, eu vou pegar o quê? Os 1.500 e vou dividir pelos 5. Não é isso? Pelos 5 copos. Aí, o que ele quer saber? Quantos refrigerantes terá em cada copo? Certo? Então, cada copo vai ter quantos ml aí de refrigerante? Então, o que vai acontecer? Para eu resolver aqui, eu tenho que saber qual é a tabuada de multiplicação por 5. Certo? Então, ali está a tabuada de multiplicação por 5. Então, 1 dá para dividir por 5? Não dá, não é isso? Então, eu vou pegar o quê? O 15. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 15 ou próximo a 15? Ó, 15 dividido por 5, quanto que é? Ó, 3. Porque 5 vezes 3, quanto que é? 15, certo? E 15 menos 15, 0. O que eu faço agora? Eu escorrego esse 0 aqui, tá certo? Então, 0 dividido para 5, eita, professora, aí não dá não. E o 0, ele é menor do que 5, mas dá, olha só. 0 dividido para 5, se eu não tenho nada, como é que eu vou dividir para 5 pessoas? Hein?
Continua nada, não dá, não é isso? Então, olha, 0 dividido para 5, quanto que é? 0, não é isso? Por quê? 5 vezes 0, quanto é? 0. E 0 menos 0, 0. O que vai agora? Nós vamos escorregar este outro 0, tá certo? Do mesmo jeito. 0 dividido para 5, qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 0? É o quê? É o 0. Não é isso, então? 0 dividido para 5, 0. 5 vezes 0, 0. E 0 menos 0, 0. E essa divisão é o quê? Exata ou não exata? Hein? Essa divisão é exata. Por quê? Porque o resto é 0. Tá ok? Então, quantos refrigerantes terá em cada copo? Hein? Ó, 300 ml em cada copo. Tá ok? Vamos para o próximo. Olha só. A Fernanda voltou de uma viagem internacional. Ela estava tão cansada que em 6 dias ela dormiu 102 horas. Quantas horas ela dormiu por dia? Então, olha só. Aqui está a Fernanda, ela chegou da viagem e ela estava bem cansada. O que foi que ela disse? Que em 6 dias ela dormiu 102 horas. Ela quer saber quantas horas ela dormiu por dia, tá ok? Então, vocês vão fazer a primeira divisão e já eu volto para correção, tá ok? Então, vamos lá? Vamos ver quantas horas a Fernanda dormiu para recarregar as energias? Então, vamos ler novamente o problema, porque para a gente resolver, a gente tem que entender, tem que saber interpretar, não é mesmo? Fernanda voltou de uma viagem internacional. Ela estava tão cansada que em 6 dias ela dormiu 102 horas. O que o problema quer? Quantas horas ela dormiu por dia? A gente vai saber quantas horas ela dormiu por dia. No primeiro dia, quantas horas ela dormiu, no segundo, no terceiro e assim, certo? Vamos pegar a quantidade de horas e dividir pelos dias, certo? E para a gente resolver essa divisão, nós temos que saber a multiplicação que por 6, tá ok? Aqui está a tabuada de multiplicação. Você tem que saber multiplicar, tá ok? Então, vamos lá. 1 dá para dividir para 6? Não. Então, olha só, 10 dividido para 6. Qual é o número que multiplica por 6, que dá 10 ou próximo a 10? Olha só, 6 vezes 2 já passou, que dá 12, não é isso? Eu só quero 10. Então, qual é? Ó, que deu 6 aqui. 10 dividido para 6, quanto que é? 1. 6 vezes 1, quanto é? 6, certo? 10 menos 6, 4. O que a gente faz agora? Escorrega o número 2, tá ok? 42 dividido para 6, vamos lá, ó. Aqui, ó, deu certinho. Quanto que é? Olha, 7. 6 vezes 7, quanto que é? 42. 42 menos 42, 0. E é uma divisão exata ou não exata? É uma divisão exata. Por quê? Porque o resto é
0. Então, quantas horas ela dormiu por dia? Quantas horas a Fernanda dormiu por dia? Ela dormiu 17 horas por dia. Tá ok? Vamos lá. Olha só. Vamos mais um probleminha. Vanessa providenciou um estoque de sabonetes para sua loja. Ela comprou 7 caixas contendo 8 sabonetes em cada caixa. Ela abriu as caixas e distribuiu o total de sabonetes em 9 banheiros existentes na loja. Quantos sabonetes ficaram em cada problema? E agora, problematizou? Não, a gente resolve, tá certo? Então, olha só. A Vanessa providenciou um estoque de sabonetes para a sua loja. Ela comprou 7 caixas, não é isso? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela comprou 7 caixas. E em 7 caixas contém quantos sabonetes? 8. Então, em cada caixa dessa, há 8 sabonetes, certo? Quando ela abriu as caixas, ela distribuiu o total de sabonetes em 9 banheiros, certo? Ela distribuiu cada unidade, tá? As unidades total em 9 banheiros existentes na loja. Então, quantos sabonetes ficaram em cada banheiro? Então, olha só. Nós temos 7 caixas e nessas caixas tem 8 sabonetes, não é isso? Em cada caixa tem 8 sabonetes. Para ela, quando ela foi distribuir entre os 9 banheiros, primeiro a gente tem que saber quantos sabonetes ao todo foi comprado, não é isso? Então, se estão 7 caixas com 8 sabonetes cada, 7 vezes 8, 56. Então, ao todo, a Vanessa comprou 56 sabonetes. Quando ela foi dividir entre os 9 banheiros, 56 dividido para 9, certo? E para isso nós vamos saber a tabuada de, multiplicação por 9. 5 divide para 9? Não. 56 dividido para 9, quanto que é? Qual o número que eu multiplico por 9 que dá 56 ou próximo a 56? Olha só. Aqui passou, não é isso? Então, é o 6. Quanto que é 9 vezes 6? 54, certo? 6 menos 4, 2. 5 menos 5, 0. 56 menos 54, quanto que é? 2, não é isso? Então, quando ela foi distribuir nos banheiros, ela colocou em cada banheiro quantos sabonetes? Ela colocou 6 sabonetes, certo? Eita, e aí sobrou quantos sabonetes? Sobraram 2 sabonetes, não é isso? De todos esses sabonetes, quando ela distribuiu, certo? Ela colocou 6 em cada e ainda sobrou 2 sabonetes, tá ok? Então, essa divisão é o quê? Exata ou não exata? Hein? Olha só, essa divisão é não exata. Por quê? Porque o resto é diferente de 0. De todos os sabonetes que a Vanessa comprou, quando ela distribuiu e nos 9 banheiros sobraram 2 sabonetes. E em cada banheiro ficaram quantos sabonetes? 6, certo? Então, não teve problema nenhum. Foi só juntar, multiplicar a quantidade de sabonetes que ela recebeu, que nós já sabemos multiplicar, que já tivemos várias aulas de multiplicação, e depois dividir entre a quantidade de banheiros. Tá ok? Então, a nossa aula fica por aqui, certo? Hoje nós praticamos vários problemas de multiplicação, tá ok? Estudem a tabuada, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau!